Graça e paz, estamos dando início à campanha de missões estaduais, cujo tema é Eu Creio, baseado em Marcos 9, 23, que diz que tudo é possível àquele que crê. Então, contamos com você nas orações, nas contribuições, pelos nossos missionários e se envolvendo também durante esse mês nas nossas redes sociais. E agora você vai acompanhar uma canção. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que a vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, que as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, quem a vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve vai, em breve voltará, em breve voltará. Continue conosco, vamos ouvir uma reflexão missionária. A paz do Senhor Jesus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, louvor e adoração. Amados, hoje vamos refletir sobre um texto em Mateus 28, 19, que diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós mais uma vez, ó Deus, suplicamos a Tua ajuda através do Espírito Santo. Venha, meu Deus, nos instruir, nos ensinar, esclarecer, ó Deus, a Tua palavra, para que possamos cada dia mais aprender de Ti, Deus. Para que cada um de nós possa dar frutos para a glória do Teu santo nome.
Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, qual é a sua missão? Qual é a minha missão? Jesus, ele vai à casa de Mateus, um dos 12 apóstolos, e ele lá, queridos, na casa daquele homem, vai falar do Evangelho, das boas novas. Aquele homem desprezado pelos judeus, ele recebe Jesus e, ao entender a mensagem de Cristo, ele muda de vida, ele muda de posição, ele muda de comportamento, de pensamento, de ações. Ele compreendeu o chamado de Jesus. Assim, amados, sou eu e você. Jesus, ele traz uma palavra aqui, um chamado, uma ordem para a gente cumprir um trabalho. Queridos, qual é a sua missão? Qual é o seu papel no Evangelho de Cristo? Agora, em Mateus 10:6, diz assim: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, quando ele preparou os seus discípulos, os ensinou, ele pediu que seus discípulos fossem aquelas pessoas que eram esquecidas, aquelas pessoas que eram desprezadas, aquelas pessoas que não eram valorizadas pela sociedade. Ide as ovelhas perdidas, vá até elas, aquelas que ninguém quer contato, aquelas que as pessoas rejeitam, e levem as boas novas do Evangelho. Esse foi o papel dos discípulos de Jesus, levar, propagar o Evangelho de Deus. Agora, eu e você consegue compreender isso? Consegue entender esse chamado? Será que nós conseguimos realmente internalizar isso e viver diariamente? O ide de Jesus não foi só para aqueles apóstolos. O ide de Jesus não só foi só para os 12, depois que virou 70. Não, amados. O ide de Jesus foi para os cristãos. O ide de Jesus são para os seus discípulos. Nós, eu e você. Esse ide de Jesus são para essas pessoas. Nós que fazemos parte do corpo de Cristo, esse ide é para cada um de nós. E nós temos o dever, a obrigação de levar essa mensagem de boas novas, de que é chegado o reino dos céus. Fazei discípulos de todas as nações. Talvez aí seja a tarefa mais difícil, talvez a mais complexa, a mais complicada, fazer discípulos. Mas para eu fazer discípulos, eu preciso entender o que é um discípulo, o que eu preciso ser, o que eu preciso fazer para ser um discípulo. Eu preciso acreditar na obra de Jesus. Eu preciso me arrepender dos meus pecados e crer nele. Eu preciso reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu preciso que isso faça parte de mim para me tornar um discípulo. Mateus, quando ele recebe um chamado de Jesus, ele muda o seu comportamento. Assim são os discípulos de Cristo. Eles mudam de ações, eles mudam de comportamento. Eles já não são as mesmas pessoas porque Cristo vive dentro deles. Nós precisamos expressar essa forma. Nós precisamos passar essa forma para as pessoas, batizando em nome de Jesus. Queridos, fazer discípulos é muito mais do que propagar o Evangelho, é viver o Evangelho. Eu preciso me tornar um discípulo para poder eu fazer discípulo. Meu discípulo, ele precisa entender isso. Ele precisa ver isso dentro de mim. Eu preciso ser transparente. As pessoas passam e percebem que eu sou um cristão. Pelas minhas ações, pelo meu comportamento. As pessoas percebem, assim como perceberam em Mateus. Mateus mudou de vida, mudou de comportamento. Assim tem que ser cada um de nós. Um discípulo de Jesus, ele é uma pessoa diferente. Um discípulo de Jesus, ele é uma pessoa transformada, renovada pelo caráter de Jesus. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ajustar o discípulo a ser parecido com Jesus, com o seu caráter, com a sua personalidade. Tornar o nosso discípulo
igual à semelhança de Jesus. Esse é o nosso, é o meu, é o seu objetivo a ser concretizado. Fazer discípulos, batizar os discípulos. Quando a gente consegue fazer o discípulo, a gente encaminha ele para o batismo. Quando ele entra no batismo, ele faz parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. E esse irmão ou irmã que entra na igreja, que se batiza, que se torna um discípulo, que faz parte do corpo de Cristo, ele é motivado, ele é levado a fazer novos discípulos. É esse o nosso objetivo. Fazer discípulos para que esses discípulos façam outros discípulos. Jesus cumpriu o seu papel de forma excelente. Cumpriu com excelência o seu papel. Ele não deixou nada a dever. Cabe a cada um de nós segui-lo e ser exemplo. Assim como Timóteo diz em 1 Timóteo 4,12, ninguém menospreze a sua juventude, a sua pessoa, mas seja exemplo para os fiéis. Seja exemplo para os fiéis no trato, no comportamento, nas ações, nas atitudes, na palavra, na fé, na pureza. Seja exemplo para que seu discípulo olhe para você e veja que Cristo vive em você, que Cristo vive em mim. Jesus cumpriu plenamente as Escrituras, ele foi fiel a ela, ele se comportou, as pessoas perceberam, ele levou, ensinou, ele amou as pessoas. Os discípulos, as pessoas precisam ver isso em nosso comportamento, precisam perceber que a gente tem amor ao próximo, que a gente tem amor a Deus, que a gente é fiel às Escrituras. Queridos, não esqueçam que para fazer discípulo, você e eu precisa ser um discípulo de Cristo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Vamos orar. Santo Deus e eterno, mais uma vez, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por esta palavra, por essa mensagem, e te pedimos, meu Senhor, que no nome de Jesus o Senhor nos ajude a compreender cada vez mais qual era o nosso papel. Nos ajuda a entender, Deus. Nos ajuda, Senhor, a viver esse papel que é fazer discípulos para o Senhor. Ser um exemplo, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, porque às vezes, muitas vezes, erramos como discípulos do Senhor. Mas que, por misericórdia, que o Senhor venha nos perdoar e venha nos instruir, Senhor, para que a gente ande por caminhos retos e planos na Tua presença. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Continue participando, nos acompanhando nas redes sociais, orando, contribuindo, porque você também é um missionário.